Versos e Preces de volta com Eduardo Barreto, que interpretou para nós A Fuga número 1, de Léo Brauer. Eu Léo toquei Brauer. também porque eu tinha tocado antes o prelúdio e era muito comum na época do barroco o prelúdio ser sucedido pela fuga, que é uma peça imitativa, né? São várias vozes independentes, como se fosse aquela brincadeira, siga o mestre, então um propõe, o outro repete e assim vai. E o Léo Brauer, apesar de já ter um salto temporal e cronológico de 200 anos em relação a Bach, ele retoma essa tradição, né? Ele teve várias fases, essa música da fase neoclássica, né? Que os valores do período dito barroco de Bach são retomados. Você tem com a sua esposa um estúdio? Isso, chama Ateliê da Música. E lá vocês dão aulas? Isso, a minha esposa é professora de piano, né? Ela se chama Fernanda Zanon. Eu sou professor de violão e atualmente a gente conta com alguns parceiros também. Tem aula de flauta e outros instrumentos, além daquelas atividades pontuais que eu mencionei, de curso de apreciação musical, matemática e música. Eu gosto muito de estabelecer essa relação, que eu fiz música, acho que eu não tinha muita dúvida, mas cheguei a cogitar, assim, a área das exatas, física, matemática, que eu me dava bem na escola. E eu acho que tem muitas afinidades, né? Apesar de, aparentemente, o pessoal ligar, né, às artes mais à emoção e contrapor, né, meio dicotomicamente a razão, mas, na verdade, as duas coisas estão bastante entrelaçadas, ao meu ver. E você teve uma experiência fora do Brasil, você fez Isso. em Portugal? Isso, eu fiz meu mestrado seu em mestrado. Aveiro, é uma cidade que fica no litoral de Portugal, já próximo do Porto. Na verdade, tudo lá é bastante próximo, né? Tomando a proporção do Brasil, que tem dimensão continental, lá Lisboa estava a 2 horas, o Porto a 1, Coimbra a 1 também, então dava para rodar bastante. Ficou quanto tempo lá? 1 ano? Fiquei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso, Fazendo seu mestrado em música. isso. Em violão. Em performance, violão, só que minha dissertação foi mais para a área didática, porque eu digo que eu vejo minha carreira assentada em 3 pilares, um tripé que um retroalimenta o outro, né? Que seria a parte performativa, né? A parte didática, que é mesmo a profissão que eu exerço como professor de música, e a terceira seria na área da pesquisa, né? Então, essa imersão acadêmica foi muito importante para ter mais rigor, ter mais direcionamento didático também e estar atualizado com as tendências, né? Participando de seminários e congressos, esse tipo de coisa. E por que você foi para Portugal? Olha, não foi muito premeditado, não. Eu até prestei um concurso aqui em Belo Horizonte, na Fundação Clóvis Salgado, onde hoje eu trabalho como professor de Cefat, mas para cantar no coro lírico, no coral lírico. Só que eu não tinha formação como cantor, não passei, minha esposa já estava olhando. A gente teve um professor na UFMG que veio de Aveiro, então já existia uma espécie de parceria, assim, né, entre as duas universidades. A gente teve boas referências, achamos que o idioma ia facilitar a questão da cultura e também do clima, né? Porque outras opções seria talvez Canadá. E estava na época da inscrição. Aí a gente mandou o material e felizmente deu certo. Foi uma experiência muito, muito boa, assim, que eu guardo recordações muito positivas. Muito obrigado. Obrigado a você mais uma vez, Eduardo. Dom Vicente, pelo convite. Nós vamos nos encontrar mais, tá bom? Certamente, foi um grande prazer. Para a gente apresentar, prazer. já fica o convite, nossa produção convidar a sua esposa para estar aqui apresentando com você. Certo. Ou essa forma de vocês lidarem com a música que, ao mesmo tempo que está aí na mais bonito da música clássica, resgatando toda uma história da música, mas também tentando socializar as pessoas que querem, gostam de escutar a boa música. Foi muito bom ouvir de você é uma oficina que você faz, né? Isso. Junto às comunidades, às pessoas que querem ouvir a música. É verdade. E aprender algumas coisas sobre o universo musical. Que bom. Você já escolheu uma... Sim, eu vou terminar tocando uma peça espanhola, né? Porque o violão é um instrumento, tal como a gente conhece hoje, que nasceu, vamos falar assim, na Espanha, né? Tem os antecessores, né? A guitarra romântica, mas o violão foi fruto do trabalho conjunto de um compositor, o Tárrega, com um luthier, que é a pessoa responsável por construir o instrumento.
E eu acredito que as grandes transformações da vida vêm de dentro para fora. E com o violão não foi diferente, né? O Torres propôs de distribuir os leques internos do violão de forma radial, então isso deu uma distribuição mais homogênea e deu mais sonoridade também. E então a Espanha tem uma tradição muito forte, né, desde sempre, assim, com o instrumento de corda dedilhada. E eu vou terminar com uma peça chamada Madronhos, do compositor Torroba. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que vivamos realmente uma experiência de Semana Santa abençoada, acompanhando os passos de Jesus. Desde já, uma feliz Páscoa, um feliz caminho. Vamos nos encontrar no Mineirinho na quinta-feira, às 9 horas, na Missa da Unidade. Nossa Senhora da Piedade acompanhe você e a sua família. Um abraço e até domingo que vem, se Deus quiser.